Amém. Continue aí com seus olhos fechados nesse momento. Jesus é tão bom. Nesse culto eu já consegui vê-lo várias vezes. Nós estamos aqui nessa manhã por Ele. É por causa dEle. Ele é o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo. Talvez para você, eu não sei como que essa frase bate aí, se é uma coisa muito estranha, ou é uma utopia, ou eu não consigo entender, ou faz total sentido. Eu não sei o quanto você já experimenta e bebe de Jesus. Ele é uma pessoa, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade. Jesus é muito mais do que alguém que passou nessa história. Ele é tudo. Eu espero que nessa manhã Ele seja tudo na sua vida, na minha. Jesus, obrigado por essa manhã. Obrigado pela vida do pastor Alan, do Saulinho, do Marquinhos, de cada pessoa que está aqui nesse lugar. Obrigado pela vida da Lara, do Manuel, que o Senhor fez esse milagre, porque uma criança vir para o ventre de uma mulher é um milagre, ninguém entende muito bem ao certo como que esse milagre de um ser crescer dentro de outro ser é algo que o Senhor fez. Eu sou grato por isso. Sou grato, Pai, pelas dificuldades que cada meu irmão tem passado. Nós oramos aqui nessa manhã pelo Marquinhos, pela Thaís, pela Márcia, por várias pessoas que passam por dificuldades nesse momento. O Senhor é Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa pandemia na qual eu tenho aprendido e creio que meus irmãos têm aprendido a depender do Senhor, a confiar no Senhor e saber que talvez, eu imagino que para muitos aqui, o seu trabalho está impedido, não tem conseguido exercer o seu trabalho. E muitas vezes nós acreditamos que o alimento vem à nossa mesa pelo nosso trabalho. E eu creio que muitos têm visto o milagre do Senhor e entendido que é o Senhor que põe o alimento à nossa mesa. Obrigado por esse tempo diferente que nós temos vivido. Nós aprendemos ao longo do tempo a murmurar muito, Deus, e agradecer pouco. E eu oro nessa manhã para que o Senhor nos ajude a ser gratos por cada circunstância, mesmo que adversa aos nossos olhos, mas que nos dão a chance de nos achegar mais ao Senhor. Te agradeço, Pai, nessa manhã. Meu irmão, nessa manhã, nós vamos estudar uma passagem aqui que eu imagino que a grande maioria já conheça. Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 26. Mateus capítulo 26, versículo 36. E nós vamos fazer duas leituras nessa passagem, nessa manhã. Se fosse para dar um título para esse momento nosso aqui, seria Olhar para Jesus, Viver para Jesus. Olhar para Jesus, viver para Jesus. Por Jesus ou para Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 36, Jesus no Getsêmani. Então, eu leio na versão NVI, talvez tenha um pouquinho de diferença aí para a sua. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo.
Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente, orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Quando eu estudava essa passagem, eu fiquei refletindo que é bem provável que, assim como eu li aqui agora, você também leia essa passagem. E depois de ler, a gente fica assim, olha, o que aconteceu, né? Esse é o sentimento assim muito natural para nós. Jesus estava ali no Getsêmani, sobe para orar, os discípulos estão lá esperando, aí eles dormem, aí ele vem, questiona de novo. Mas o que aconteceu aqui, e o que se segue aqui, o próprio sacrifício de Jesus, é algo muito impactante. E talvez a gente não absorva isso quando a gente lê essa passagem. O que estava acontecendo aqui nesse momento. Nós vamos fazer 2 leituras dessa passagem, mas antes disso eu queria contar uma história de um homem. O Daniel, você podia até colocar a foto dele aí, que é o Ron Caney. É um fundo azul, eu acho. É um americano, tá? Não precisa baixar nada não, hoje eu não vou usar muito não, como tem costume. Ron Caney é o nome dele. E eu vou ler um pequeno trecho aqui da história dele, para vocês começarem a sentir isso que Jesus estava sentindo ali. Eu estava viajando com 5 amigos da Califórnia para Michigan, para visitar outros amigos. Em um dos estados por onde passamos, Novo México, fomos presos por homicídio. A gente não levou muito a sério, fizemos piada. Não tinha nada a ver, estava só viajando aqui, fui acusado de homicídio, né? Então eles nos colocaram na cadeia e pensamos, tudo bem, a qualquer momento vão descobrir quem fez isso. Você consegue se imaginar nessa situação? Né? Você vê uma situação tão adversa, você fala assim, não, mas, rapaz, eu estou tranquilo, estou em paz, Deus está no meu coração, estou tranquilo, porque vão descobrir, vai resolver isso. Eu tive um pouco desse sentimento em relação à minha casa, né? Que, poxa, estava tudo certo, aí você começa a ter um sinal que você vai perder, mas eu não vou perder minha casa, não tem sentido isso, a justiça vai resolver e tal. Aí depois acontece uma outra coisa ruim, você fala assim, não, mas está tranquilo, até que de fato acontece, né? Você perde. E aí esse aqui é o caso deles. A gente acreditava na justiça, eu achava que a justiça não cometia erros. 4 meses depois, nos levaram a julgamento, 4 meses depois. E nos colocaram no corredor da morte. Estávamos trancados em celas individuais, num grande corredor. Só saímos dali se o advogado viesse nos visitar. Não tínhamos direito a exercícios nem a banho. Por 2 anos eu não tomei banho. Girava a torneira da pia, sentava debaixo dela e deixava a água cair. No corredor da morte, eu fazia uma coisa horrível. Eu tinha um calendário na parede e ia colocando um X em cada dia. Fiz um círculo bem grande no dia que seria no dia em que eu seria executado. Todos os dias você acorda e pensa, vou morrer daqui a poucos dias. Dói. Eu não sei o que é isso, mas isso é quem viveu. Dói. Quando vai chegando mais perto da execução, as pessoas ficam perdidas. Falas dele. Não sabem quem são, o que são. Há relatos de pessoas que foram levadas para o local em que seriam mortas e disseram, deixei minha sobremesa na mesa, eu vou voltar a tempo de comer?
pessoa surta, a pessoa perde o rumo, elas ficam desorientadas, nem sabem que vão morrer mais. Jesus ali, naquele momento no Getsêmani, ele sabia o que ia acontecer, ele sabia exatamente o que ia acontecer. Não era um tiro na cabeça que ia levar, ou sentar numa cadeira elétrica que rapidamente você morre, ou tomar um comprimido que, né, te tira a vida. Ele sabia da dor que ele ia passar. Então esse momento aqui, não é um momento comum assim, qualquer. Jesus, ele estava sentindo essa dor, porque ele sabia que ele ia ser morto em breve, e por toda a dor que ele ia passar. E aí, você para e pensa que ele tinha as pessoas próximas dele. Ele tinha os discípulos mais amplos, né, Alan? 70, falam de números maiores ainda. Tinha um grupo mais próximo, que eram uns 12. Tinham aqueles mais chegados ainda. Pedro, João, Tiago. E aí ele chega no monte, chega no Getsêmani, e fala assim, olha, vocês ficam aqui, mas, ô Pedro, João, Tiago, vem comigo. E aí eles vão mais longe. Ele fala assim, ó, me espera aí que eu vou ali orar e eu volto. Esses eram as pessoas chegadas dele, as pessoas que viam milagres, as pessoas que viam o que ele estava fazendo no mundo. E aí ele vai orar, nesse momento de extrema angústia e de dor. E quando ele volta, como é que estão os amigos dele, aqueles que estavam próximos a ele? Dormindo. Primeiro ponto, a primeira leitura que eu quero fazer com vocês dessa passagem, é que Jesus é Deus, e ele também era 100% homem. E vocês percebem o nível de sofrimento de Jesus aqui no Getsêmani? É um sofrimento físico ali naquele primeiro momento? Não, é aqui, ó. Porque ele sabia o que ia acontecer. Então, olha o que ele fala aqui. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Eles não conseguiram ficar vigiando ali com ele. E o próprio Jesus tinha uma tristeza mortal naquele momento. Essa leitura é: como é que eu e você olhamos para o próximo? O quanto de paciência a gente tem com a tristeza do outro, com o sofrimento do outro, com o comportamento do outro? Ou eu sou durão, não tem que ser assim, e eu sempre espero que você se comporte como eu me comporto. E eu estou falando de mim, porque eu faço isso lá em casa. Eu espero que a minha esposa se comporte como eu espero. E quando isso não acontece, né, assim como os meus filhos, aí eu rodo a baiana. E nessa semana, inclusive, eu rodei a baiana uma vez, lá em casa. Eu nem ia falar isso não, mas... porque não é... Eu fiquei 2h30 mais ou menos, Alan, limpando a casa, lavando, joguei água, aquela coisa toda. Aí eu saí, aí eu acabei, estava cansado, não tô acostumado, tão acostumado, né? Aí a Heloísa falou assim, não, eu precisava comprar umas coisas. Que isso, meu amor? Vou lá comprar no supermercado. Que isso, deixa comigo. Fui lá, meia horinha, comprei umas 15 coisas. Voltei, estava aquela bagunça na casa. Eu falei assim, não, aí não dá, ué. Porque a conta não fecha, eu gasto 2 horas para arrumar, vocês gastam meia hora para destruir tudo, né? E aí eu rodei a baiana, porque não estava em conformidade com o que eu queria, com o que eu esperava, né? Eu trabalhei nisso aqui, eu arrumei tudo, e agora vocês, né, vêm destroem tudo assim, em 30 minutos, não é possível, né? E essa semana também foi uma semana típica para mim. Eu já perguntei ao Saulinho aqui mais cedo se tem a crise dos 40, né? Porque eu cheguei no 4.0, né, nessa semana. E aí o dia que eu fiz aniversário, eu acordei já com a dor na coluna, assim, com a sensação de que eu já não aguentava subir a ladeira mais, agora era só descer rolando, né?
Então foi uma semana diferente, né? Mas ao mesmo tempo eu tive muito sentimento de que eu estou mais perto de Jesus agora, mais ainda, né? Ou seja, daqui a pouco eu vou encontrar com Ele, né? Isso é o que vale na prática. Então, Jesus, a primeira leitura é que Jesus relata aqui, Ele. Então, se a gente olhar para Ele, a gente começa a entender que cada um aqui tem suas angústias, enxerga a vida, o mundo de uma forma diferente, né? Tem gente que sofre por coisa tão pequena, e Saulinho, eu aprendi tanto domingo passado com o comportamento infantil que nós temos, e que se a gente olha para as crianças, né, a gente vê, e aí a gente olha para a gente vê a criança em nós, tão inocente, tão bobinha, né, brigando por coisa tão pequena. Minha filha ontem, não vou falar qual, né, tem duas, porque foram duas coisas que aconteceram, porque ela não podia, ontem, lá onde eu moro, você pode entrar por 1 hora na piscina, né? E aí, porque ela não foi a primeira a subir numa boinha lá, acabou a 1 hora para ela, acabou, não tinha valor nenhum mais. E aí a gente tenta racionalmente falar assim, filha, é 1 minutinho só, a outra subir, ela vai ficar 1 minuto, depois é você. Não escuta mais, não escuta mais. Será que a gente faz isso também? Será que a gente é assim também? Não entrando na palavra que o Saulinho, né, trouxe no domingo passado, que foi extremamente rica. Mas será que nós olhamos para o próximo e não conseguimos entender nada do que pode se passar com ele? A gente só consegue projetar a minha realidade de vida, né, a minha história, e aí eu falo assim, não rapaz, que absurdo que ele fez, que absurdo. Eu há umas 2 semanas, não sei porquê, me deu na telha de descobrir quem eram as pessoas mais influentes no Instagram. Eu tentei usar o Instagram, porque muitas vezes eu vou contratar pessoas e eu quero saber quem é. E aí a juventude não está mais no Facebook, Arlete, não está, esquece, né? É Instagram o negócio agora. E aí eu falei assim, então eu tenho que entrar lá, né? Aí eu entrei, mas eu não consigo usar, Cirlei, 40, já era. Não consigo, não entendo, né? Por mais que ele aparentemente é mais simples, mas eu não deu certo. Mas aí me deu na telha de descobrir quem eram as pessoas mais influentes no Instagram. Aí eu busquei no Google. E aí eu descobri, aí eu vi a listinha dos top 10 e tal. E essa lista do top 10 começava de baixo para cima, né? Então era o 10º mais influente. E quem que era o 10º mais influente? Justin Bieber, né? E aí, há controvérsias aqui, hein? Mas aí eu comecei a refletir, né? Se eu olho para ele, qual que é o meu olhar, né? Cara, que menino louco, né? E tal. Mas aí, recentemente, eu vi que ele começou a se aproximar de Deus, que é a origem dele também, né? E aí eu comecei a pensar, Alan, eu tenho que de fato olhar para ele e falar assim, rapaz, que cara sem vergonha, olha a vida que esse cara leva. Sendo que esse cara que construiu uma carreira teoricamente atrapalhada, agora ele consegue influenciar milhões de jovens, imagino, né, a maioria jovens, para que eles possam olhar também para Cristo. Mas por que ele consegue fazer isso? Porque na prática ele andou por caminhos que arrastou essa multidão, né? Talvez se ele fosse um jovem de igreja, que cantasse ali na igreja toda a vida dele e tal ali, não geraria o impacto que ele gera agora. Então, será que eu tenho que de fato sentar no trono, né? Para quem assistiu a Cabana, né? Será que eu tenho que de fato sentar no trono e falar assim, rapaz, poxa, Mari, você não podia ter feito isso, Mari. Que absurdo, Mari, não aceito, Mari. Como é que pode, né? Ou eu parar e falar assim, deixa eu orar pela Mari. Porque eu não sei o que Deus está fazendo ali. Eu não sei o que Deus está fazendo. Eu não sei qual que é o plano, o propósito dele. Mas eu vou orar por ela. Ao invés de falar para um, falar para o outro, falar para o outro. Ou nem falar, mas aqui dentro julgar. E falar assim, cara, porque eu jamais faria isso. Eu jamais faria isso.
E pode ser verdade, porque você é uma outra história, você é uma outra vida, você é uma outra família, você é outro mundo. Você tem uma outra relação com Deus, Deus tem uma outra relação com você, ou você acha que Deus se relaciona com todo mundo exatamente da mesma forma. É outra realidade de vida. E aí, a gente para e olha aqui para Deus, que era 100% homem também, falando assim: eu estou com uma tristeza mortal, eu estou mal. E quando ele volta, ele chega para os discípulos e fala assim: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Tipo assim, pô gente, vocês estão de brincadeira? Vocês não estão vendo o que eu estou passando? E ele era Deus, ele era Deus. Agora, será que o meu irmão não pode ter a crise dele, não pode ter a dificuldade dele, não pode ter os problemas? Eu não estou eximindo a nossa responsabilidade como cristãos de sermos imagem e semelhança de Cristo, sermos iguais a Ele, buscar a santidade, ansiar, porque isso faz bem para nós, isso faz bem para mim e para você. Então essa é a nossa responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, nós vivemos numa natureza caída. Jesus, mesmo sem pecar, Jesus nunca cometeu um pecado, mas ainda assim a sua alma se angustiou. Ele sentiu assim: puxa vida, eu nesse momento aqui, vocês não puderam vigiar meia hora, não sei quanto tempo foi, mas meia hora, 1 hora, 20 minutos. Então, a primeira leitura nessa manhã é como que a gente de fato tenha paciência, demonstra amor, demonstra misericórdia. E eu diria que para os de fora talvez seja mais fácil. Agora para os de dentro, Bicas, para os de dentro, Arlete, aí talvez é mais difícil, né? Porque a gente convive mais, a gente vê mais os defeitos, a gente encara mais, bate mais de frente. Mas será que a gente não quer que o outro viva a perfeição, enquanto eu sou um pecador que erra o tempo inteiro? E aí se o outro não é perfeito, aí não serve para mim, né? Não serve para mim. Essa é a primeira leitura dessa passagem. A segunda leitura dessa passagem é que Jesus, mesmo sendo tão atribulado nesse momento, eu diria que é bem diferente do que o Ron Kenny sofreu, porque o Ron Kenny, ele imaginava que ele iria para uma cadeira elétrica, que você senta lá e morre rapidinho. Jesus sabia de como seria o sacrifício. Nossa, Marcos, muito obrigado. Deus lhe pagará essa água. Você de fato está percebendo as necessidades do seu próximo. Deus te abençoe, viu? Jesus passou por um momento muito mais difícil, mas Jesus é o ápice da história, né? Ele é o ápice de ser humano, ele é o ápice de tudo nessa existência. E Daniel, coloca aquele V para mim, por favor, acho que está antes, tá? Isso. Jesus é o ápice. Aqui existem 4 lugares que esses discípulos estavam, que as pessoas estavam. Primeiro que é Jesus, que ele dá a sua vida, ele se entrega, mesmo com tanto sofrimento, ele se entrega. O segundo grupo ali, que são os 3 discípulos próximos, são aqueles que eles conheciam, eles de fato amavam Jesus, eles chegavam ao ponto de falar assim: olha, eu não vou deixar você morrer. Pensamento humano, né? Pensamento humano, mas assim, eu te amo tanto que eu não vou te deixar morrer. Aí Jesus fala: ó, Satanás, peraí. Né? Mas existia um apreço muito grande. João era aquele de estar junto, né? de deitar a cabeça no ombro, de conversar, de bater papo, né? O Alan cita os pastores que o acompanham, e sem dúvida, com cada um é uma relação diferente, mas há amor por todos. E Jesus era a mesma coisa ali, não parafraseando, né? Mas eram 3 mais próximos também. Então tinha um que era Pedro, né? Cara, eu tô aqui, eu vou para cima, para fazer o quê, né? E o João, que não, estou junto aqui, mais carinhoso e tal, né? E esse mesmo Pedro, que um pouquinho antes aqui, né, nesse mesmo capítulo 26,
se a gente pegar aqui no 34, respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Mas Pedro declarou. Então Pedro falou assim: eu estou com você, não largo, o que é isso? Aí Jesus fala: você vai me negar 3 vezes, meu querido. Ele vai falar assim: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei, né? Nunca te negarei, eu estou contigo. E o que acontece depois? E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Eles não puderam ficar nem acordados enquanto ele subiu, sabe? Ele tinha acabado de falar isso aqui. Aí Jesus falou assim: eu vou subir. Aí ele fica aí firme, porque eu vou morrer. Nem acordado ficou. Nem acordado, né? Então, ainda assim, era o grupo, né, ali mais próximo. Esses 8, sabe qual que é a leitura que eu faço? Que eles eram assim: olha, eu curto andar com Jesus. Eu gosto de andar com Ele, é bom, eu gosto. Mas eu enxergo as coisas um pouco diferente. Não dá para esperar muito de mim. E muitas vezes nós nos enquadramos nesses grupos ali. Tem o grupo que é assim: de fato, eu estou com Jesus, eu amo Jesus, eu quero viver com Ele, eu quero estar com Ele, eu quero fazer como Ele faz. Mas no fundo, vai acontecer esses momentos de que de fato você pisou na bola, né? Ao mesmo tempo tem esse segundo pelotão, né? Que é assim, eu curto andar com Ele, eu gosto de Jesus, que são os 8, mas assim, não dá para esperar muito de mim. Eu não estou tão próximo, eu estou junto, estou no movimento, mas assim, eu não quero estar juntinho com Ele assim também não. Agora tem é Jesus primeiro, depois os 3 discípulos, depois os 8, aí depois tem o Judas. O Judas, se a gente pudesse, a gente tacava pedra nele, né? A minha visão de Judas é que assim, Jesus é legal, porque ele estava ali, mas primeiro vem a minha vida aqui na terra. Porque quem aqui gosta de colecionar nota de reais? Quem que gosta de colecionar moedas de reais? Ninguém, né? Ninguém levantou a mão. Ninguém gosta de dinheiro pelo papel moeda, né? Por que a gente gosta de dinheiro? A gente faz tanta coisa por dinheiro? Pelo que ele traz. E Judas traiu Jesus por algumas moedas, mas não era a moeda em si. Era a vida que as moedas prometiam para ele, né? E assim somos nós, alguns, né, quem está nesse quarto pelotão aqui. A gente gosta de Jesus, a gente até vai na igreja, gosta de Jesus, anda e tal. Tem uma Bíblia em casa, né, que está lá meio empoeirada e tal. Mas o que eu quero, na verdade, é curtir a vida aqui, é usufruir, Deus é bom e tal. Então tem grupos diferentes nessa passagem aqui. Tem 4 lugares para você estar. Lá em cima com Jesus, fala: estou aqui com você. Se eu tiver que morrer lá, eu vou morrer também. Me conta aí, como é que vai ser? Beleza, entendi. Eu vou sofrer junto com você, porque assim, dói passar por isso. Sofrer essa angústia do que vai vir. Ou você pode estar no segundo pelotão, que ficou mais embaixo, que dormiu, né, mas era mais próximo. O terceiro pelotão que está, né, mais distante, né, que gosta de Jesus, mas assim, enxerga a Bíblia. A Bíblia não é exatamente como a Bíblia ensina. O mundo mudou, o mundo é diferente agora, né? É uma realidade um pouco diferente. Ou por fim, o último nível que, cara, a vida aqui é muito importante. Eu gosto de Jesus, mas a vida aqui é mais importante, né? Esse é o papel de Judas. Ele traiu porque ele viu que valia mais a pena a vida aqui do que o próprio Cristo. Essa é a realidade. E a segunda leitura que eu queria trazer para vocês nessa manhã é que Jesus, mesmo com toda essa angústia, com todo esse sofrimento, ele não abriu mão da sua missão. Eu não tenho sombra de dúvida que qualquer pessoa que encarou um corredor da morte, que tivesse a mínima chance de escapar ali no final, de sair correndo, de pular cerca, de ser eletrocutado, ele faria, ele escaparia. Só que Jesus não fez isso, porque Jesus era Deus, né? Ele poderia simplesmente falar assim: não, está doendo muito, e doía, está claro, explícito aqui,
mas ele não abriu mão de cumprir o propósito de Deus, independente da dor que ele sofreu dele. Sabe por que ele falou não? Porque ele falou assim: do jeito que eu sou, eu levo Jesus muito mais do que eu levaria se eu tivesse 2 braços, 2 pernas. O que eu e você precisamos para transformar esse mundo? O que te falta? O que te falta? Ele já, mais de 200 mil pessoas, e essa é uma estatística com certeza desatualizada, porque todo dia muda, 200 pessoas vieram a Cristo, se colocaram de joelho aceitando a Cristo como seu Senhor, através de um cara que não tem 2 braços e nem 2 pernas. Milhões e milhões de pessoas já ouviram falar de Cristo através desse cara, que não tem 2 braços e 2 pernas. Eu, com 2 braços e 2 pernas, o quanto me dedico a revelar Cristo a essa geração. E você? O que te falta? O que te falta? Porque aí, eu já me deparei com essa situação, Alan, de falar assim: quando meus filhos crescerem, tiver silêncio na minha casa, eu vou ler muito, vou ler muito, vou ler muito. Eu vou fazer tanta coisa que eu vou fazer. Que utopia, né? Que utopia. Tá vendo? E eu não tinha pensado nisso, não. E os netos vão vir, e vai vir mais um monte de coisa, e sempre vai ter alguma justificativa, algo que te tira o foco do alvo. Por que é assim? Porque nós estamos num mundo pecaminoso, é um mundo caído, meu amigo, desde Adão e Eva. Então tudo aqui gira em torno de distrair você e a mim, e tirar-nos do foco, que é Cristo. Então, não temos justificativas ou desculpas para transformar esse mundo. Talvez, Manuel, você está transformando através dos seus jovens. E aí, é isso. Eu não vou ser Pedro, se Deus não me chamar para isso, né? Ou Paulo, e sair viajando de cidade em cidade. Se Deus me chamar para isso, sim, glória a Deus por isso. Mas se não, eu posso ser lá com meus jovens na academia. Mas é o foco. O foco não é treinar os meninos. O foco é revelar Jesus para eles. Será que a gente acorda? E eu estou falando para mim também, gente. Essa palavra está batendo em mim. Eu acordo pensando assim: quais vão ser as oportunidades que eu vou ter hoje para revelar Jesus? Será que eu acordo? Será que você acorda assim? Ou a gente acorda assim: rapaz, tanta coisa para resolver. Nossa, o de hoje não vai dar, porque não vai dar tempo. E aí a gente entra naquele frenesi de fazeção de coisas, parafraseando você, Alan, fazer. E ao mesmo tempo, a gente não faz muitas vezes aquilo que de fato a gente tinha que fazer, revelar Jesus para quem estiver à nossa volta. E nos confins da terra. Esse é um outro ponto. Porque aqui está todo mundo confortávelzinho em Berlândia, mas e aí? Será que é só aqui? Será que se você canta bem, você orando a Deus, buscando a Deus, Deus poderia te dar uma direção assim: você já cantou em orfanato? Você imagina como é que é a vida no orfanato? Aqui, ó, a mente de quem foi abandonado por pai e mãe. E aí, nunca cantei em orfanato, né? Quantos orfanatos será que tem em Uberlândia? Sei lá, 4, 5, 3, 10, 20, não sei. E em Minas Gerais? E no Brasil? E se em 10 anos eu visitasse todos os orfanatos e aprendesse como é que é a mente desses jovens e levasse Jesus para eles? Talvez essa seria a transformação do mundo que você faria. Mas muitas vezes é mais confortável, porque aí eu canto na igreja, eu venho, canto, e aí acabo, eu vou embora. E eu diria que eu fui baterista, né? Eu ainda sei alguma coisa, bem enferrujado, mas assim, eu já sei tocar, então eu chego lá e toco, e pronto. Eu vou embora, e depois, no outro domingo, eu sento lá e toco, e está resolvido, eu fiz a minha parte. Será? Um outro ponto é que
nós não temos como justificar, nós temos tudo para transformar o mundo, eu tenho tudo para transformar o mundo, e eu digo para vocês aqui no púlpito que eu vou mudar muito, porque eu vou transformar o mundo. Eu vou transformar o mundo. Não que eu estou com uma visão megalomaníaca, né, de que, não, mas eu vou movimentar com o que Deus me der nas mãos, para transformar vidas de pessoas. Pode ser em Uberlândia, mas pode ser que seja além de Uberlândia? Pode, mas pode ser que não, depende do que Deus vai me dar de oportunidade, mas eu vou transformar o mundo. Não é para deixar legado, e nem sei se alguém vai lembrar de mim depois que eu morrer. E isso não importa. Importa é que quando eu olhar para Jesus, ele vai falar assim: eu lembro de você. Eu lembro de você. Que você acordava e pensava em como você ia transformar o mundo antes de pensar nas atividades, nos afazeres do seu trabalho. E aí a gente não perde oportunidade. Esses dias eu viajei com um colega de trabalho. E aí na ida ele foi falando dos sofrimentos, das dificuldades da família e tal. E aí eu fui falando com Deus ali, eu falei assim: Deus, como é que eu vou conversar com Ele? Como é que eu vou entrar no assunto? Porque, ao mesmo tempo, não é aquele evangeliquez chato, né, de ficar só empurrando goela abaixo da pessoa. Então, foram 4 horas de ida, 4 horas de volta. E aí eu fui orando, falando assim: Deus, eu estou entendendo a realidade de vida desse jovem. Como que o Senhor vai me ajudar a entrar nessa história? E aí, quando a gente entrou em Uberlândia, na volta, o Emerson, então já era, depois de 7 horas e meia de viagem, chegando em Uberlândia, aí Deus, eu me senti sem chão ali. Como que Deus foi falando através da minha vida com Ele, sem citar versículo da Bíblia, sem ficar. E o cara ficou assim, calado, ouvindo. E eu vendo Deus falando. Não era meu, eu não tinha aquele repertório. Eu não tinha. Então, o ponto é esse: estar atento a essas oportunidades que Deus vai dando, que muitas vezes você pode se sentir despreparado, como eu me senti. E eu falo assim: rapaz, que realidade de vida complexa. E como é que eu vou lidar com isso? Eu não sabia. Mas Ele me deu tudo ali para transmitir para aquele jovem. E por fim, eu queria, coloca o próximo aí, Daniel, por gentileza. Eu queria falar com vocês desse senhor. Esse senhor se chama Stephen Dunayer. Esse eu acho que quase ninguém conhece, ou talvez ninguém. Alguém conhece Stephen Dunayer? Ninguém? Agora o Nick todo mundo conhece, né? Quem conhece o Nick? Vutnik? Eu já esperava. Stephen Dunayer é um ser humano como eu e você. Não, eu não vou dizer que ele é como eu e você, não. Ele é um ser humano como eu, mais parecido comigo. Porque ele era um aluno nota 7 na escola. Eu, infelizmente, era esse aluno nota 7. Eu queria a nota para passar, né? Estudei minha vida toda em escola pública, inclusive na universidade, pós-graduação, tudo foi escola pública, exceto teologia. Então, assim, a minha mentalidade, na verdade, quando eu estava no 3º ano do 2º grau, ou do ensino médio, né, era nunca mais pegar num livro. Esse era o meu plano: eu vou terminar isso aqui, acabou, né? E na época que eu estava formando, ainda era muito bom ter um 2º grau ainda, né? Já existia faculdades, mas era um negócio bem assim, para rico mesmo. Aí Deus, não sei como, gente, Deus veio à minha mente e falou assim: não, filho, você vai fazer um pré-vestibular. Aí eu resolvi fazer um pré-vestibular, mas eu não queria entrar na faculdade, para que eu ia fazer pré-vestibular, né? Eu fiz, passei de primeira, outro milagre, e aí depois eu ainda tomei gosto de ler, né? Amo ler hoje, amo ler. Ainda que eu não leia o tanto que eu gostaria. Mas eu sempre fui esse aluno nota 7, como Stephen Dunayer. E aí, o que esperar de um cara desse, né? Uma vida mediana. E mediano é medíocre, né? Mal menos.
significado da palavra. Só que esse aluno nota 7, num dado momento ele falou assim, eu queria ser um aluno nota 10. E aí ele mudou pequenos hábitos. Ele falou assim, eu vou estudar 5 minutos. Porque ele não conseguia concentrar, né? Assim como eu e provavelmente a maioria de vocês possa ter dificuldade quanto à concentração. Então ele estudava 5 minutos e saía. Ia jogar um videogame, ou ia assistir uma TV e tal. Depois ele voltava 5 minutos. Então, esses 5 minutos ele pegava firme, nesses 5 minutos, porque ele sabia que rapidinho ele ia, né, ter a descompressão. E assim, com essa dedicação pequena, mas disciplinada, que é um desafio para nós, principalmente brasileiros, ele se tornou um aluno nota 10. Entrou numa grande universidade. E aí, quando ele fez isso, ele descobriu que, ele pensou assim, mas se serviu para estudo, será que não vai servir para outras coisas também? Né? Aí ele resolveu estudar alemão, Nilce, que não é fácil, né? E aí ele viu que ele gastava meia hora para ir, meia hora para voltar, somando a semana dava 5 horas e tal, e ele ia ouvindo musiquinha, aí ele falou assim, olha, eu vou estudar alemão. Comprou os CDs na época. E ele falou assim, mas se eu tiver a música no aparelho, eu vou trocar, porque a música é mais fácil, mais confortável. Ele tirou as músicas e deixou só alemão. Então só tinha alemão para ouvir no caminho de ida e volta. Em 10 meses ele estava falando alemão na Alemanha, e a família dele foi encontrar com ele. Como assim? Alemão? Você fala alemão? A gente não sabia disso, né? Porque no trajeto dele ele aprendeu. Né? E ele não é um cara fantástico, é uma pessoa comum. É um aluno nota 7 como eu. E talvez como você, né? Aqui provavelmente vão ter vários alunos nota 10, né? Mas eu era um aluno nota 7. E assim, ele aprendeu alemão em 10 meses, ele se tornou piloto de carro de corrida, porque ele começou a falar assim, cara, se eu puder dedicar um pouquinho e me concentrar um pouquinho de cada vez, mas mudar o hábito, eu consigo aprender. E aí ele aprendeu a pilotar helicóptero, avião, ele perdeu peso desse jeito, né, que é um desafio para muitos. Ele falou assim, ele viu uma montanha, ele falou assim, não, eu queria subir naquela montanha. Aí ele fez o plano, nesse ano eu vou subir por 33 trilhas diferentes essa montanha. E montanha alta mesmo, né? E assim ele fez, em um ano ele subiu a mesma montanha 33 vezes por caminhos diferentes. E assim ele foi conquistando, mas sempre com atividades pequenas. Aí depois ele resolveu ler 50 livros no ano, que é quase um livro por semana, e leu. Só que ele fala uma coisa muito interessante, você não lê um livro de uma vez. Para ler um livro, você tem que ler um capítulo primeiro. E antes de um capítulo, uma página. E antes de uma página, uma frase. E antes de uma frase, uma palavra. Então tem que começar. A mudança tem que começar. A gente tem que começar a enxergar que você pode impactar o mundo. Que seja a partir de Uberlândia, que seja no que Deus te propiciar nesse território inicialmente. Mas você pode sair daqui. Você pode ir para fora. Você pode impactar. Mas tem que começar com pequeno. Não pode começar assim... então vou conquistar o mundo. Não, não é assim que funciona na prática, né? E aí, ele resolveu fazer tricô, Alan. O Stephen resolveu fazer tricô. Ele falou assim, vou tricotar. E aí ele tricotava no ônibus, tricotava no hospital, onde estava ele tricotava tricotando. Devia ser super curioso, né? Um homem ali com o tricô ali, né? E aí ele descobriu que tinha algumas pessoas que tricotavam árvore, que deixavam a árvore toda colorida, né, com tricô. Aí ele falou assim, eu vou tricotar uma árvore esse ano. E assim ele fez, tricotou, né? Aí ele descobriu que tinha gente que colocava tricô em topo de montanha. E aí ele falou assim, vou cobrir um topo de montanha com tricô. E aí ele já tinha um pouco de visibilidade na internet. Aí as pessoas começaram a mandar material para ele tricotar, né? E aí ele recebeu horrores de produtos para tricotar. E no final da história ele tricotou 18 montanhas. 18 montanhas de tricô. Na verdade, o termo não era tricô, é um produto tipo tricô.
parecido com tricô, né? Mas não é tricô propriamente dito. O tricô, no final da história, foi que ele falou assim, eu vou entrar em contato com o pessoal do Guinness, porque eu quero ter um recorde de tricô, né? E aí eles falaram assim, não rola não existe e nós nem vamos registrar. E ele desistiu? Não. Aí ele bateu na porta de novo, gente, eu quero registrar um recorde de tricô. Não vamos registrar. Aí ele foi de novo, bateu a terceira vez, e eles falaram assim, olha, se você fizer um tricô de 10 por 10, a gente registra. 2 anos depois, ele estava com um tricô de 10 por 10 e registrou, e ele está no Guinness Book. Um aluno, nota 7, mediano, mais ou menos, né? Então, meu irmão, nessa manhã, eu queria dizer para você o seguinte, é fundamental a gente ter o Espírito Santo nos guiando a cada dia. Você precisa orar. Você precisa se alimentar das Escrituras. É isso que dá vida a nós. É isso que dá sentido à existência. É isso que justifica a gente estar aqui. Mas, ao mesmo tempo, se você ficar só escondidinho na sua casa, lendo a Bíblia, no seu quarto, orando, de joelho, como a Escritura, né, nos ensina, vai para o seu quarto, não fica aparecendo na praça, não fica querendo ganhar visibilidade, né? Se você se esconder e não colocar a mão na massa, vidas que seriam edificadas através da sua vida, não serão. Poderão ser por outras pessoas, mas você não fez parte. Enquanto eu preparava, eu lembrava do Cirlei. Eu fiquei pensando, o Cirlei tem abençoado muito esse espaço aqui, né? De múltiplas formas. Eu fiquei pensando, gente, eu podia estar construindo coisas para os filhos, que é o que todo mundo faz, né? Que é o que todo mundo quer, Alan. É construir uma casinha para um filho, uma casinha para o outro, para ajudar um aqui, ajudar o outro ali. E a gente vai, né, fazendo coisas para a nossa geração, porque é o meu povo, é a minha família. A gente pensa muito aqui, ó. E aí agora a gente vê, eu tinha visto as fotos, e eu me alegrei tanto, Cirlei, tanto, porque eu fiquei pensando o tanto de criança que vai passar naquele galpão ali, e comer ali. E em quem se tornarão essas crianças, sabe? Talvez muitas delas vão mudar o mundo. E, ao mesmo tempo, eu posso ficar pensando só nos meus filhos, né? Uma boa educação para eles. Os dos outros, cada um cuida dos seus. Eu vou fazer coisa para os meus netos. É minha família, eu cuido do meu. Será que é isso mesmo? Será que a gente não está pensando só no próprio umbigo? Ao passo que eu e você temos 4 braços, 4 braços, 2 braços e 2 pernas, né? Eu e você podemos ser um aluno nota 7, mas mesmo sendo um aluno nota 7, a gente pode mudar a história de um bairro, Morumbi, Esperança, Dom Almi, não importa. Então, fechando esse momento de palavra, Jesus no Getsemane, ele nos ensina a amar mais e julgar menos, a entender que cada um passa por suas lutas, e cada um tem sua história, e Jesus nos ensina que a circunstância pode ser muito adversa. Eu posso ser um aluno nota 7, posso não ter braços e pernas, mas eu devo cumprir o meu chamado. Ele cumpriu o dele, ele foi para a cruz, num momento de absurda angústia. Se a gente olhar para a história do Ron Caney, né, pessoas que acham, que perguntam, no corredor da morte, indo para morrer, vai dar tempo de eu voltar para comer minha sobremesa? É um distúrbio brutal, uma dor descomunal.
Mas ainda assim, Jesus cumpriu. E Ele nos convida a revelá-lo a esse mundo, a não pensar pequeno. O convite é: vamos mudar o mundo. Mudar o mundo. Mudar o mundo, Bruna, de crianças. Mudar o mundo de adultos. E revelar uma nova existência, uma nova forma de existir a essas pessoas. Esse é o convite para mim e para você. Feche os seus olhos. Vamos orar. Deus, como Tu és bom. Como Tu és bom. O Senhor já nos deu tudo. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu estou respirando aqui esse ar que a gente pode respirar. Esse fôlego de vida. Como o Senhor falou, através da vida do bonde, 2 domingos atrás. A gente está respirando é porque o Senhor entra em nós e traz esse fôlego. E nos faz enxergar. E nos dá a oportunidade de transformar esse mundo. Não nos deixa ser pequenos, nos esconder atrás dos nossos defeitos, das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas limitações. Não nos deixe esconder. Não nos deixe nos esconder porque nós não estudamos muito, ou porque nós não temos dinheiro, ou porque nós não falamos bem, ou porque nós não somos bonitos. Não nos deixe esconder, Deus. Nos ajude a transformar esse mundo. Nos ajude, Deus, a amar o próximo, a compreendê-lo, a compreender as pessoas, a não ficar projetando a minha forma de ver o mundo, os meus comportamentos no outro. Me ajude a entender o próximo. Nos ajude a dar as nossas vidas pelo próximo, Pai. E dar a vida não é pular na frente de uma arma necessariamente. O dar a vida é acordar pensando nas pessoas. É acordar pensando em como eu vou mudar o mundo hoje. E não como eu vou ganhar dinheiro hoje. É acordar pensando que essa pandemia traz oportunidades para que eu revele Jesus. Deus, quais são as de hoje? Me dá oportunidades hoje, Jesus, de te revelar a pessoas. Me ajuda. Deus, nós dependemos do Senhor. Revele-se a nós. Mostre, Pai, a cada dia. Essa palavra foi dita e muitas vezes a gente esquece. A gente sai daqui e volta para a rotina. Mas eu queria te pedir, Jesus, que lembre cada irmão meu, e a mim também, de que nós temos capacidade para responder o seu convite de transformar o mundo. Nos ajude, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Alain, a pergunta da manhã. a pergunta da Clarice. Mas e aí, Éder? O Ron morreu? Como é que foi a história, né? Excelente. 9 dias antes da minha execução, Ron Kenny, um homem estava andando na rua e disse que Deus falou ao seu coração. Ele foi até a igreja mais próxima e confessou que tinha cometido um assassinato. E só foi assim que saímos. Ele era um policial e por isso não foi condenado à morte. Ficou preso por 7 anos. E ele não morreu. Ele havia matado? O policial tinha cometido o crime e aí ele conta na história, depois eu posso compartilhar para vocês, como que foi todo um esquema de promotores, as mentiras, o dinheiro que rolou para cá, para lá, para que a culpa caísse em cima deles. Né? Mas quem cometeu o crime foi o policial, e ele mesmo não morreu, porque por ser policial, ficou só 7 anos na cadeia.